Bom, o que eu quero compartilhar com vocês hoje, né, vai ser, né, mais uma introdução, né, nessa área de turbina. E para quem nunca viu uma turbina a gás, né, você vai saber que é uma máquina térmica, é uma máquina dinâmica, trabalha normalmente em altas rotações, algumas delas acima de 10.000 RPM, mas é uma máquina térmica, ou seja, ela utiliza o combustível para, né, gerar calor, e esse calor expande o gás que vai gerar potência. Algumas pessoas pensam assim: turbina a gás, será que ela só funciona a gás? Seria o único combustível dela gás? Negativo. Uma turbina a gás ela pode funcionar a gás, pode funcionar a diesel, pode funcionar a álcool, pode funcionar a combinação de combustível, né, chamado múltiplos combustível, mas o normal é operar ou com gás ou com diesel, né? Ela opera ou com um ou com o outro, por isso é conhecida como dual fuel, né? Ou um ou outro, não é uma combinação desses combustíveis juntos, né? Embora em momentos de transição ela possa operar com os dois combustíveis. Mas, por ser uma máquina térmica, o ciclo de operação dela é o ciclo Blyton, é um ciclo que ele conduz a 4 etapas: a aspiração de ar, depois a compressão, em que esse ar é comprimido aumentando a temperatura e pressão, até que ela chega à combustão, onde eu injeto combustível, ela vai expandir, e então esses gases, depois de produzirem energia, trabalho, então eles vão sair para a exaustão da máquina, tendo concluído. Algumas máquinas vão utilizar esses gases de exaustão para produzir ainda mais energia. Seria cogeração, ciclo combinado, que talvez esse seja até um ponto de uma futura aula que a gente possa trazer aqui para você, como a utilização do combustível ou do calor, né, de exaustão da turbina para gerar energia. Algumas vezes vai ser em plataforma, utiliza para aquecimento de água, em outros lugares para geração de vapor, e em alguns lugares para gerar energia elétrica, tá bom? Então não vamos prender, mas saiba, né, que no ciclo Blyton ele ainda pode aproveitar esse calor remanescente da exaustão para produzir ainda mais energia. As configurações de turbina a gás normalmente você usa, né, para várias áreas, né, mas a modalidade de turbina normalmente ou ela é turbina industrial ou aeroderivada. Então o que seria uma turbina industrial e o que seria uma turbina aeroderivada? Uma turbina industrial é aquela que fora pensada, construída justamente para o uso industrial. Ela foi pensada, né, e toda engenheirada para utilização, para geração de energia elétrica ou até mesmo a compressão de gás, mas são turbinas de construção de material pesado. É comum a gente lembrar, né, da máquina Siemens ou as máquinas GE, que a gente tem as máquinas que são realmente chamadas heavy duty. Mas a gente também tem um outro segmento, que é o aeronáutico, né? São máquinas que foram produzidas para o uso aeronáutico, para voar em avião. Então, a tecnologia, materiais são outros. Embora o ciclo é o mesmo. A construção, né, ideológica da turbina é a mesma. Ela vai ter a compressão, a combustão e a exaustão. Mas o material é um material mais leve, capaz de economizar energia para que ele possa sustentar em voo um avião. Mas aí, com o passar do tempo, alguém pôde utilizar, né, dos benefícios de uma turbina aeronáutica para o uso industrial. Então, que viemos aí as turbinas aeroderivadas, ou máquinas derivadas da aviação ou do uso aeronáutico. Então pegou o melhor que se tinha nessa área, e então nós temos famílias de máquinas aí, da Pratt & Whitney, né, temos da GE, temos da Rolls-Royce, máquinas que derivaram do uso industrial para então o uso do uso aeronáutico para o uso industrial, tá bom? E aí, quando nós olhamos uma turbina, o que a gente pode olhar nela? Quais partes, os segmentos de uma turbina a gás? Nós poderíamos pelo menos colocar 3 segmentos. Seria a compressão, a combustão e também a turbina propriamente dita. Então o compressor são o equipamento, né, dotado de muitas palhetas, ele que gira em alta rotação, e a sua responsabilidade é trazer ar
da sucção da máquina e entregar na câmara de combustão, não é? A gente tem uma série de problemas que são típicos de compressão, como surge, stall, mas a gente fala em outra oportunidade. Mas a finalidade de um compressor é ele trazer ar para dentro da câmara de combustão. Ele pode ser centrífugo ou pode ser axial. A maior parte das turbinas vai utilizar, né, de uma construção axial, em que os impelidores são colocados de forma sequencial, algumas com 14, outras com 16, 18 estágios, mas a finalidade dele é trazer o ar de lá da sucção da máquina e entregar então na câmara de combustão. Esse ar então vai ser entregue com alta temperatura, mas também com pressão, né? Embora o desejado seja alta pressão, mas a temperatura faz parte do processo de compressão, então é um subproduto. Então, quando ele chega então na câmara de combustão, é onde eu vou ter a distribuição do combustível. Vamos ter aí vários bicos de combustível, e aí nós podemos até dizer dos vários tipos de câmara de combustão. Nós temos a câmara de combustão que é a comum, né, que é a SAC, em que ela tem uma distribuição homogênea. Temos a câmara de combustão, né, que são tubulares, em que são dispostos vários tubos, né? Então, cada máquina, cada família de máquina, ela vai ter uma configuração. Mas é importante você saber que é na câmara de combustão em que eu vou usar o ar que derivou do compressor, agora eu injeto o combustível, e então, depois de uma centelha, ele vai inflamar, ele expande, formando gases de alta energia, temperatura e pressão, que vão ser aproveitados na turbina. A parte da turbina é a parte mais sensível da máquina. A gente vai falar um pouco mais lá na frente sobre a manutenção, porque é a parte que está mais quente na máquina, é o fundo da panela, é quem recebe a maior parte do calor. Então ela precisa ser construída com tecnologia especial, precisa ter ali materiais especiais, precisa ter câmara de dutos de refrigeração para que ela suporte a temperatura. Saindo dali, os gases em alta temperatura vai então passar na parte da turbina. É a parte que então os gases em alta velocidade e pressão, eles cedem energia girando a turbina. Uma parte dessa energia vai acionar o compressor, que então vai trazer o ar. É o payback, né? Quando eu estou pagando essa energia que o compressor está trazendo o ar para mim. E aí agora, com energia remanescente, eu posso tocar uma turbina de potência ou uma turbina livre, que alguns chamam, né? E essa turbina vai acionar a carga que eu desejo. Então, seriam esses três elementos. Eu adicionaria ainda mais aí os sistemas auxiliares. Uma turbina nunca vai funcionar sem os seus sistemas auxiliares. Vamos ter motor de partida, sistema de lubrificação, sistema de controle anti-surge do compressor, né? E uma série, uma infinidade de sistemas auxiliares para que a turbina possa funcionar. Então, pense bem, pergunta de vestibular. A turbina, compressor, câmara de combustão e turbina. Mas os sistemas auxiliares complementam a turbina para dar a sua funcionalidade. Tá legal? Bom, quando nós pensamos isso, né? Uma turbina, onde que eu posso usar? A primeira utilização seria na área da aviação, né? Então, quando você vê um avião aí, normalmente ele usa uma turbina, né? A turbina a gás. E aí você pensa, poxa, mas turbina a gás, ele usa o que lá? Ele usa o querosene, né? Querosene de aviação, em que é o combustível das turbinas a gás na área da aviação. E aí você tem desde turbinas pequenas, né? Que usa até na propulsão de helicópteros, como turbinas aí no GE90, que é um grande motor que aciona aí essas grandes aeronaves aí, esses jumbos aí com grandes turbinas. Então tem uma infinidade de modelos e fabricantes de turbina. Mas uma das utilizações é realmente na área da aviação. E aí, para quem gosta, né, da área técnica aí, do trabalho, esse segmento, né, ele emprega muitas pessoas. Se você gosta do trabalho, gosta de oportunidade de trabalho, desenvolver, certamente, né, a área da aviação é uma área que emprega muitas pessoas, né? É um setor muito exigente, né? Exige assim, uma especialização muito grande, mas é um setor que emprega muitas pessoas. A gente tem aqui no Brasil, aqui em Petrópolis, uma oficina chamada Oficina da Selma, né? Uma oficina que faz overhaul, manutenção em todas as turbinas de aviação. Então, vem
muitos motores aí de vários lugares descem lá e eles fazem uma revisão completa, né? Então é um polo que emprega bastante pessoas e requer uma especialização muito grande. Um outro ramo, né, de utilização de turbina a gás é aquele de acionamento mecânico, de compressores, geradores, né? Você vai observar que em plataforma de petróleo, a maior parte, né, das plataformas, você usa motores, né, de turbinas a gás para acionar tanto a geração elétrica quanto a compressão de gás. Então, já há bastante tempo aí que as plataformas da Petrobras e outras plataformas utilizam, né, essas turbinas aí. Então, você vai ver muitas plataformas usando turbinas Solar, temos as turbinas Heavy Duty, né, da GE, temos turbinas da Rolls-Royce. No momento agora, principalmente no pré-sal e as plataformas mais novas, elas ficam normalmente entre duas famílias de máquina, ou as RB211, que são da linha da Siemens, que é a Rolls-Royce, ou as LM2500, que são da família da GE. Então, esse mercado aí predomina bastante esses dois grandes fabricantes aí, né? Então, se você trabalha embarcado, normalmente você já viu, né, esses dois tipos de acionadores aí. E aí as vantagens que nós temos é uma estabilidade. Veja que diferente de um motor a combustão interna, não, de 4 tempos ou 2 tempos, que você tem uma estabilidade menor de giro. Uma turbina, ela já gira, né, ela já tem a sua energia de propulsão em giros, o que facilita muito, né, tanto na caixa redutora ou multiplicadora, como também na sua confiabilidade. São equipamentos de grande confiabilidade. Veja aí a sua utilização, principalmente em aviação, né? Você precisa de equipamentos confiáveis. Então, são equipamentos também muito, muito confiáveis. Também eles têm uma grande vantagem, que é a relação peso-potência. Então, se você tiver que gerar, talvez aí 20 mil HP, o peso da máquina, do skid, dos sistemas auxiliares, para gerar essa energia, ela é bem menor do que outros equipamentos, né, que geram também energia. Por exemplo, se você tiver que gerar 20 mil HP com uma turbina a vapor, o peso da caldeira, a complexidade do sistema, condensadores, turbina a vapor, ele é muito maior do que uma relação turbina a gás, mesmo as turbinas industriais. Se você tiver que usar um motor a combustão interna, né, motor em 4 tempos, para gerar essa potência aí de 20 mil HP, teria que ser um motor gigantesco, muito pesado. Também, né, a gente tem outras variedades, que é a simplicidade operacional. Você vem para skids modulares, você coloca ali e você consegue gerar essa energia. Tá certo? Bom, eu não sei se nessa parte introdutória alguém tem alguma dúvida. Eu preciso controlar o tempo. Creio que são 18 minutos. Eu tenho quanto tempo, Duda? Qual o tempo de uma live? 1 hora, né? Então, eu pretendo fazer com 40 minutos, deixar mais aberto para pergunta. Mas tem alguma pergunta aí, Maria Eduarda? Então, se você tiver alguma pergunta, você pode colocar aí. Bom, se você também quiser, se você puder, você coloca aí qual a sua cidade, né? A gente registra aí qual a sua cidade. Se você é aqui de Campos, Rio de Janeiro, se é de São Paulo, Espírito Santo, coloca aí nos comentários aí, que eu quero depois saber, né, de onde você é. Os cursos que eu dou aqui na igreja, a gente geralmente acaba tendo público maior de Campos, Rio de Janeiro, Espírito Santo, né, o pessoal aqui de uma localidade mais próxima, embora já tivemos vários mineiros aqui, pessoal da Bahia que chega para cá, tá ali, né, o Rafinha, de Volta Redonda, né, Rio das Ostras, mas já veio gente de muitos outros lugares aí, né, então é muito bacana quando a gente pode compartilhar aí o conhecimento com os colegas ali, né. Eu vou, depois que terminar essa live, eu vou salvar aqui no canal, né, para que você possa compartilhar com outros colegas, com outros profissionais aí, você possa ver depois, fazer alguma anotação aí, tá legal? Eu sou ainda iniciante nessa área de Instagram, mas eu tenho assessoria aqui da minha filha Maria Eduarda,
que ela vai me ajudando aqui, tá legal? Bom, eu queria falar agora, nesses próximos minutos aqui, sobre os principais problemas que a gente tem em turbina a gás. Bom, pode ter certeza, né? A gente tem grandes benefícios, mas como qualquer equipamento, ele carece de manutenção. E eu quero falar bastante, principalmente nas próximas aulas, sobre manutenção de turbina. Eu precisava dar essa introdução, né, de como ela funciona. Certamente nas próximas aulas eu não vou falar dessa introdução. Mas eu queria falar sobre os principais problemas que a gente tem em turbinas a gás. O primeiro problema que a gente tem é na parte da seção quente da máquina. Então, é natural que a parte quente dela, né, câmara de combustão, as palhetas, sejam os materiais que mais sofrem degradação em função da alta temperatura. Então, se você me perguntar assim, Isaías, qual é a temperatura que a gente tem dentro da câmara de combustão? A gente não mede, a gente não tem como medir a temperatura dentro da câmara de combustão. A gente mede essa temperatura lá já dentro da turbina, né? Depois que ela perde energia e torna-se mensurável. Porque dentro da câmara de combustão a temperatura é altíssima, você não conseguiria medir. E é claro que, mediante tanta temperatura alta, a gente vai ter oxidação, corrosão, erosão térmica, e o fabricante ele vai prever, né, meios, né, revestimentos, e aí talvez mais para frente a gente vai falar em uma aula específica sobre como que é a câmara de combustão, quais os meios que a gente tem para proteger a câmara de combustão. Mas, de uma forma preliminar, né, ele recebe materiais, né, altamente resistentes à temperatura, são ligas, superligas de níquel, são Inconel, são materiais que suportam alta temperatura, Atelói X, materiais à base de níquel, cobalto, e aí ele suporta alta temperatura. Ainda assim, ele tem revestimentos, né, para que óxidos protetivos possam formar, evitando a degradação. Principalmente quando você usa combustíveis que são, né, muito carregados de enxofre. Eu falei que a gente pode usar, né, gás combustível, gás natural, pode ser o gás processado, a gente pode usar diesel, e há uma diferença grande entre o diesel e o gás, né? O gás é um combustível mais limpo. O diesel é um combustível que ele tem muito mais compostos que são corrosivos. Então, uma máquina que opera com diesel, ela está suscetível a vários processos de corrosão, pela contaminação principalmente do enxofre. Você pode desenvolver ali uma corrosão a quente, em função, né, da presença de sais fundidos que formam eutéticos, então ele vai depositar ali, deformando, né, o óxido protetivo, fazendo com que o enxofre ele possa gerar, né, ali uma corrosão acelerada. E realmente as máquinas que são suscetíveis à corrosão a quente, ela tem uma vida útil, né, da seção quente bem diminuída em função disso daí. Por isso, a gente vai falar um pouco mais lá na frente sobre o cuidado com o combustível, a filtragem, também a filtragem do ar, para que você tenha um prolongamento da vida útil do equipamento. Mas não podemos negar que um dos grandes limitantes da turbina a gás é a seção quente, principalmente na câmara de combustão e nas palhetas. Veja que você tem os gases em alta temperatura e que eles incidem nessas palhetas girando às vezes a 10.300 RPM, então a exigência térmica e a exigência mecânica é muito grande em cima das palhetas. Então, o fabricante, quando ele desenha uma turbina, ele vai dizer, a estimativa de vida útil desse equipamento, para que você tenha que fazer um overhaul, vai ser aí na faixa de 25.000 horas, ou um overhaul completo com 50.000 horas, ou ele estabelece com 12.500 você fazer, né, uma troca da seção quente da máquina. Então a gente vai falar um pouco mais na frente sobre isso. Também a gente tem uma grande concentração de problema
nas partes rotativas da máquina. Já é de se esperar, né? Uma máquina que gira 10.000 RPM, você tem uma exigência muito grande na parte de rolamentos, né? Principalmente os desafios da lubrificação, e por ser uma máquina térmica, não é apenas a questão do atrito, mas é a questão também da dissipação de calor. Então, quando você olha uma turbina girando 10.000 RPM, é o desafio da lubrificação, da troca de calor, para que o rolamento ou o mancal de deslizamento não sofra agressão demasiada. Também você vai ter ali, né, um desafio grande quanto à vibração, principalmente porque você trabalha, né, com blades. O compressor é um componente bem complexo. Imagine um compressor que são 14, 16, 18 estágios de compressão com diversas palhetas, tendo que você ter todas elas balanceadas. E agora você girando 10.000 RPM, você pode ter, né, um desbalanceamento, um comprometimento rotodinâmico. Você pode ter ali um comprometimento porque às vezes você suja o compressor por uma deficiência da filtragem. Você suja o compressor e agora você gera comportamentos dinâmicos também diferente do projeto. Então, você pode desenvolver vibração e aí isso compromete demais o equipamento. Então, quando nós olhamos, né, para os problemas, temos que olhar sim para a seção quente, mas também para a parte rotodinâmica da máquina. Boa parte dos problemas vem de, né, temperatura de mancal, né, ou até mesmo problemas de falha de compressores. Imagine lá uma perda de material no compressor, ou se você falha uma das palhetas, né, e ela se desprende. Imagine ela passando por dentro do compressor, girando a 10.000 RPM. Né? É só você imaginar o teu ventilador da tua casa funcionando e você jogar uma baleba nele. O que acontece? Agora imagine, né? O seu ventilador às vezes gira ali a baixa rotação. Imagine uma turbina 10.000 RPM e um pedaço de metal deslocando dentro dela. Ela, né, é o que se chama de despalhetamento, porque ela sai quebrando tudo. Então o comprometimento da máquina é muito grande. Um outro problema que a gente também não pode negar é a parte de sistemas auxiliares. É comum você encontrar problema, né, no sistema de controle de anti-surge da máquina, que é VSV, um desgaste em um componente ou no outro, no sistema de combustível, entupimento do bico, né, ou até mesmo dano, uma erosão interna dele, que você vai gerar ali uma chama, né, diferente do normal, gerando na spread, gerando problemas de temperatura dentro da câmara de combustão. Você também vai ter muitos problemas, e eu diria que é uma boa parte dele, que é a parte de instrumentação. Aos instrumentistas que estão aqui, ó, pelo amor de Deus, né? Não vai achar que é diminuição do teu ofício. Mas uma máquina desse porte, ela precisa ser muito monitorada. Então ela tem instrumentação, né, sensores de pressão, de temperatura, de vibração, deslocamento, em vários pontos. Então você precisa instrumentalizar ela toda, e é normal que esse instrumento ele venha apresentar uma falha. E para que você tenha a integridade do equipamento preservada, normalmente você vai ter uma falha segura. O que é uma falha segura? Se você perder, né, se você tem um sensor de temperatura e ele falha, você não pode continuar operando com o equipamento sob o risco de você danificar o equipamento. Então é melhor que você desligue o equipamento. É claro que para quem, né, opera o equipamento, para quem vive da energia que ela proporciona, ou até mesmo, né, da compressão, quando você desliga o equipamento, há um transtorno em uma plataforma. Né? Eu trabalho em uma plataforma que você tem 2 geradores. Um opera, o outro fica em stand-by. E então você fica sustentando toda a produção de petróleo, toda a energia de uma plataforma e um único equipamento. E aí por isso que a manutenção precisa ser muito bem apurada, porque uma falha de um instrumento não precisa ser uma falha do equipamento. Uma falha do sistema de vibração, ele gera um desligamento da máquina. Se você tem um problema de uma falha de um sensor de temperatura, não precisa ter alta temperatura.
uma falha no sistema de monitoramento de temperatura. Ele gera o desligamento. É claro que, né, você não vai querer desligar esses alarmes ou esse trip para que o equipamento continue operando, porque pode ser que seja uma realidade. Digamos que você está operando e o sensor de vibração começa a acusar uma vibração alta no compressor. Aí você pensa assim, não, isso não é nada demais. Eu vou desabilitar esse trip. E ele é uma realidade. Essa vibração ela aumenta, gera contatos, né? Às vezes o toque da parte rotativa com a parte estatora, e aí você tem um despalitamento da turbina que você quebra ela por completo. E agora, em vez de você ficar parado 30 minutos para Rafael ir lá e corrigir, né, Rafael? Rafael Virgínio que está aí. Em vez de parar 30 minutos para a instrumentação ir lá corrigir, agora você tem que tirar a máquina, mandar às vezes para uma oficina lá nos Estados Unidos. Isso vai levar 8 meses. Então, e sob um custo altíssimo. Então é bom você pensar, né, que a instrumentação ela está ali para proteger o equipamento, para corrigir, né, para prevenir um dano maior. Mas, se a gente for estratificar, boa parte dos trips, do desligamento da máquina, ocorre em função de vulnerabilidade da instrumentação. A gente pode dizer sensores, conectores, caixa de passagem, ligação no campo, no painel, né? Então, quando a gente falar de manutenção, a gente vai falar daqui a pouco, a gente vai falar bastante de como que a gente pode trabalhar para que o equipamento tenha melhores índices de confiabilidade. Tá legal? Bom, eu vou dar só uma pausa para ver se tem alguma pergunta aqui. Isaías, como você vê o mercado especializado em turbomáquina com a construção de várias usinas de geração na região? Teremos mão de obra local para ser absorvida por esse empreendimento? E é boa pergunta. Duda, eu queria que você anotasse, inclusive, quem fez a pergunta, né? Eu vou só guardar essa pergunta mais lá para frente. Eu vou falar sobre manutenção e depois eu vou falar sobre capacitação de profissionais, né? Mas você vai ver que um equipamento que requer tantos cuidados é que ele requer uma manutenção muito, muito boa, né? Então, a capacitação do profissional é fundamental. Eu digo, né, que eu estou no ramo, né? Eu estou na contramão, né? Eu sou um pastor, né? Então, todos os meus livros, tudo que eu estudo é na área de teologia, onde eu pretendo aplicar o meu conhecimento ao longo das próximas décadas aí que eu viver. Mas eu digo que se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse dar um conselho para meu filho que hoje tem 11 anos, eu falei assim, olha, vai para a área técnica, especialização em turbina. Não é porque eu amo, eu gosto muito da área de turbina, mas porque é um ramo promissor, né? Principalmente para a região aí que tem termoelétricas, petróleo e gás, é realmente um ramo promissor. Mas a gente fala um pouquinho mais lá para frente. Sobre manutenção, eu queria dizer para vocês que a gente tem, né, basicamente, todo mundo sabe, né, manutenção preventiva, preditiva e corretiva. Alguns vão chamar de detectiva. Eu não vou entrar aqui nos pormenores, porque a própria literatura de engenharia aí vai divergir sobre isso, né? Não quero discutir sobre essa ênfase acadêmica. Mas eu queria, pelo menos, pensar com você sobre o seguinte, olha, como que começa uma boa manutenção? Com uma boa operação, né? Eu fico muito à vontade para falar, porque nesses mais de 20 anos de experiência profissional, eu trabalhei tanto na operação, quanto na manutenção, quanto na engenharia. Trabalhei, né, comissionamento, já fui peão e já fui chefe. Então, eu sei bem onde que o calo aperta, né? Atualmente eu sou peão, né? Mas é muito importante que a gente olhe o equipamento na sua complexidade, para a gente poder olhar assim, olha, o que seria uma boa manutenção? Começa com uma boa operação. Então, aquele que cuida do equipamento, ele precisa conhecer o equipamento, ele precisa conhecer como ele funciona, os limites térmicos, os limites dinâmicos, e aí, se ele conhece bem o equipamento, ele sabe diferenciar e detectar um problema. Às vezes o equipamento opera, e às vezes em uma mão mal cuidada,
ele vai sofrer ali, ele degrada, e aí a máquina está gemendo, gritando, e o operador não está percebendo. Não é maldade, às vezes é falta de conhecimento. Já vi por inúmeras vezes a máquina dar um stall, e o operador vai lá e dá um crank na máquina, parte ela de novo. Já vi máquina caiu por vibração, e o pessoal parte de novo, né? Já vi máquina que trabalha, né, com desvio de temperatura, e alguém vai lá e desliga, né, o alarme ou o trip de temperatura. Então, a manutenção começa com a operação. Aquele que vê a máquina, aquele que comunica com a máquina o tempo todo, ele precisa ter rotinas e disciplinas que visam, né, olhar o equipamento e verificar as suas fragilidades e a sua forma operacional. Então, eu me recordo muito do meu primeiro carro, né? Ainda bem que meu irmão não vai ver, eu tenho um irmão que é engenheiro e tenho um irmão que é biólogo. O que é biólogo, uma vez ele pagou meu carro, era um Fusca, e aí ele pegou o carro e foi sair com a namorada dele. Aí ele falou assim, eu acho que o teu carro tem um problema, porque travou o motor. Eu falei, rapaz, mas o carro... Ele, rapaz, eu vi que ela acendeu uma luzinha lá no painel. Eu achei que não era nada. Eu resolvi tocar até a praia. Então, veja bem, né? Não foi um bom operador do carro. Então, o carro tem lá elementos de temperatura, né? E se você dirigir um carro, certamente você precisa conhecer de maneira básica, né, o que é uma luz de óleo, de temperatura. Da mesma maneira, é claro que para operar uma turbina, não são só esses dois elementos. Você vai ter uma série de informações, né, de temperatura, pressão, vibração, né, que você vai poder olhar e julgar o equipamento. E qualquer desvio que ele tenha, você vai poder colocar, né, e fazer, olha, vou abrir uma nota de manutenção, eu vou reclamar um cuidado especial para esse problema, né. Não estou tirando a responsabilidade de manutenção, né. Agora, recentemente, nos últimos anos, eu trabalhei como operador, né. Então, atualmente eu estou trabalhando na manutenção, mas digo da importância de um bom operador. Alguns vão dizer assim, o operador é um urugutango bem treinado, né? O cara só precisa ver, saber apertar o botão de partida, o botão de parada. Negativo. Quando você vê uma máquina bem cuidada, bem mantenida, você vai ver que ela começa com uma boa operação. E não existe essa, o operador ele não é bem valorizado. Pelo contrário, um bom operador ele é muito valorizado, porque ele tem a oportunidade de estudar a máquina e conhecer no dia a dia da máquina o comportamento dinâmico. Às vezes o cara de manutenção ele só chega para apagar incêndio, para corrigir problemas. O operador não, ele vai ali, ele olha comportamento, ruído, né? Essas percepções da máquina faz com que ele tenha uma boa manutenção detectiva. E aí, olha, pior que um problema não visto é um problema não reportado. E não é só abrir uma nota de manutenção ou colocar, preencher numa planilha. É você realmente, se você é operador, é você salientar, levar a condução do problema, tá bom? A outra parte, né, é a manutenção preditiva, aquela que você vai fazer sem ter que parar o equipamento, né? Você pode olhar aí uma análise de vibração, uma análise do óleo, uma análise, né, de temperatura. E veja que são atividades que você pode desenvolver com a máquina operando. Você pode ter coletas de óleo, manda para o laboratório. E não é apenas dizer se o óleo está bom ou está ruim, mas é como ele se comportou nos últimos 30 dias, ou nos últimos 6 meses, ou nos últimos 2 anos. Eu digo que uma boa manutenção, né, preditiva, você faz várias coletas e você vem acompanhando por gráfico como que ela está comportando. Uma boa análise preditiva com o sistema de vibração é você ter um software que avalia, né, não apenas a frequência, não os picos de vibração, mas também, né, a órbita, uma cascata, né, de espectro. Você vai analisar, né, um check centerline, como que comportou a máquina na partida, como que comportou a máquina na parada, né, no seu cost down, para que você possa ter elemento de dizer assim, olha, a máquina está saudável, essa máquina está muito boa para operar, né? Você também tem pontos que são preventivos, né? Você pode muitas vezes parar o equipamento, você sabe que o equipamento tem uma campanha, e é claro que se você for olhar no manual, ele vai dizer
manutenções a cada 1.000 horas, 2.000 horas, 4.000 horas, manutenções a cada 8.000. Ele vai dizer assim, olha, a cada 25 você faz um reparo na seção quente, com 50.000 você faz overhaul. Você tem um tipo de manutenção que é sob condição, né? On conditioner, que você vai acompanhando a evolução da degradação da máquina ao longo do tempo. Vai ficar curta essa live para a gente poder falar de todos os problemas, mas deixa eu dizer, você precisa olhar a máquina pelos seus ciclos de orímetro e você fala assim, olha, parei a máquina a cada 6 meses ou 4.000 horas, parou a máquina. O que eu tenho de manutenção preventiva para fazer? Olha, você vai reapertar cabos, sensores, elementos que você vai precisar trocar. Algumas vezes você sabe que você vai precisar naquela parada de trocar filtros, filtro de ar, filtro de óleo, né? É claro que quando você tem uma boa manutenção preditiva e detectiva, isso faz com que você tenha uma redução de custos na manutenção preventiva. Se você não tem uma boa manutenção preditiva, certamente você vai ter uma recomendação de que a cada 4.000 horas você troque alguns elementos. Veja bem, quando você tem uma manutenção de uma aeronave, as manutenções preventivas dela, por ciclagens, são muito importantes, né? O cara vai dizer, olha, esse avião voou e já tem 8.000 horas de voo. No manual vai dizer o seguinte, agora você troca essa peça, troca aquela. Eu quero dizer, mas tá boa, não tá nem ruim, mas por histórico, né, você tem que trocar. Você tem, né, regulamentos claros, determinações para que você substitui por análise de falha. Como que se dá isso, né? Digamos aí que um elemento de sensor descobriu-se que falha a cada 8.000 horas. Então, você rodou a máquina 7.000 horas, parou o motor, você olhou aquele elemento, ele está bom, mas você sabe que o modo de falha dele, né, suportaria mais 1.000 horas, então por determinação você vai trocar. Quando a máquina é uma turbina de uma plataforma, etc., muitas vezes isso você negligencia, né? Você não, dá para rodar um pouco mais, dá para levar um pouco mais adiante. E é claro que você acaba tendo ônus e bônus. O bônus é que você reduz custos de manutenção. O ônus é que muitas vezes você opera em uma faixa, em um regime fora da melhor confiabilidade daquele sensor, daquele equipamento, daquele instrumento. Então, é bom você olhar o manual e ele vai dizer assim, olha, de quanto em quanto tempo, qual é a ciclagem que você remove, você substitui. E é bom você cumprir, né, aquilo que determina para que você opere na melhor performance, na melhor fase do seu equipamento. Então, se você quer alongar, não é simplesmente relaxar a sua manutenção. Se você pensa assim, olha, eu tenho essa bomba aqui de lubrificação, o manual manda trocar a cada 16.000 horas, mas eu quero aproveitar ela mais. Como que você vai tratar? Você vai tratar colocando um outro plano detectivo ou preditivo que possa monitorar a condição operacional dela para que você possa aumentar o orímetro sem reduzir a confiabilidade ou a disponibilidade do equipamento. Isso é gestão de manutenção. Às vezes eu critico muito porque a gente diz que é gestão de manutenção em reduzir as intervenções. Mas é claro, né, você substituir uma manutenção preventiva por uma corretiva lá na frente, que é mais cara e muitas vezes, né, leva a uma redução de lucro muito grande por ter um shutdown numa plataforma, uma queda de compressão, etc. Então, basicamente, você tem dois ciclos, por orímetro ou temporal. Então, o plano de manutenção ele vai ter regramento por orímetro ou por tempo. O cara faz a cada 6 meses, a cada 1 ano, a cada 2 anos. E aí vai depender de cada plataforma, de cada equipamento. Porque às vezes o equipamento fica parado e ele opera por um determinado período. Às vezes ele opera de tempo contínuo. Então a questão de tempo ou orímetro depende muito da tua gestão aí. O fato é que se você não faz uma boa detectiva, uma boa preditiva, você precisa aprimorar a sua preventiva. E a preventiva é mais custosa porque requer de você, né, fazer algumas inspeções mais intrusivas do equipamento, mais substituição. Mas agora, se você quer,
né? Se você poupar a preventiva para que o equipamento rode por mais tempo, você vai cair na corretiva. Seu modo de falha, né? Você vai evitar, você vai perder a oportunidade de substituir um componente antes da falha e você vai ter que fazer isso depois que ele falha. Você vai me perguntar qual é a melhor? Cada equipamento ele tem a sua gestão de falha. E aí é claro que você vai ter técnicos, engenheiros, com base, né, no manual do equipamento e experiência operacional, definir os melhores critérios e intervalos de manutenção, tá bom? É possível você variar de lugar para lugar, mas é claro que todos eles, né, têm uma fórmula básica, né? O que você deseja alcançar? Qual é o teu nível de confiabilidade? Qual é o teu nível de disponibilidade? Se você quer uma confiabilidade alta, você tem que sacrificar um pouco a disponibilidade para você parar o equipamento e fazer as manutenções. Se você quer uma disponibilidade muito alta, você, operando ele direto, você vai sacrificar a confiabilidade, porque você vai operar o equipamento em um limite mais crítico, com uma vulnerabilidade maior. Tá joia? Eu queria falar um pouco mais sobre a preventiva em boroscopia, etc. e tal, lavagem offline, mas não vai dar tempo para a gente falar aqui. Talvez na semana que vem ou outra semana eu trago um assunto sobre isso. Eu queria até encorajar a você, se você puder, você escreva aqui, né, nos comentários alguns tópicos que você gostaria de ouvir, né? Você, olha, eu tenho muita curiosidade de saber sobre a parte de compressores, né, stall, surge, sistema de VSV, VBV, TBV. Então, eu quero saber mais sobre lubrificação, tipo de rolamento, mancagem de deslizamento. Ou não, eu quero saber mais sobre a seção quente, corrosão, metalurgia do equipamento. Eu quero saber mais sobre vibração. Então, coloque aqui embaixo, né, no comentário aquilo que você deseja saber, porque certamente vai me ajudar aí na preparação das próximas lives. Como eu falei, né, eu quero fazer uma vez por semana, vou me esforçar para isso, uma vez por semana, compartilhar aqui um conteúdo que seja útil para você, tá legal? Enquanto a gente não voltar ao curso presencial, eu vou manter, né, esse diálogo aqui com você, e aí você pode compartilhar com outros colegas, para que a gente possa ter aí. A última parte dessa live de hoje é sobre capacitação, né? Alguém me perguntou aqui, né, como você vê o mercado especializado em turbomáquina, a construção de várias usinas. Principalmente aqui na região de Campos, nós estamos tendo, na região não apenas de Campos, mas na região fluminense, muitas termoelétricas, né? E aí você tem cogeração, e aí o campo não é apenas turbinas a gás, mas é turbina a vapor, né? Ciclo combinado, caldeiras, equipamentos técnicos que podem gerar um emprego grande. E eu digo que o caminho é a capacitação. Você precisa conhecer o equipamento, precisa estudar, né? Capacitar para isso. E aí entra uma grande demanda, né? A gente, quando eu decidi, né, entrar para esse ramo aí, eu tive muita dificuldade de capacitação, porque a maior parte da capacitação ocorre dentro das empresas. E aí você está de fora, você quer se capacitar para pleitear uma vaga de operador, de técnico de manutenção, de engenharia, em uma plataforma ou em uma termoelétrica, né? Se, poxa, eu estou fora, como que eu vou entrar para esse mercado? Então, realmente não é fácil, a gente não tem muitas instituições dando treinamento nessa área, e às vezes quando tem treinamento são muito caros, né? E às vezes, né, são treinamentos que são assim muito teórico, né? O cara ensina tudo sobre o ciclo, sobre termodinâmica, não que isso não seja importante, né? Mas às vezes falta um pouco de conhecimento prático ali no dia a dia. E aí o que eu digo para você, né, e eu quero compartilhar com você, é da tua força de vontade, da tua decisão de aprender, né, e ser, de certa forma, um autodidata. As pessoas que eu mais me inspiro na área de turbomáquina, aí eu tenho vários profissionais que eu tenho uma grande admiração, são pessoas que decidiram aprender estudando sozinho, né? Embora eu tenha, né, ao longo do tempo, pude fazer curso nos Estados Unidos, né,
a aprender muito, né, na oficina, treinamento especializado do fabricante, mas quando eu fui fazer o treinamento, eu, de certa forma, já dominava o assunto. Eu aprendi muito, né, no bate-papo com os colegas, né, tá ali, o Flávio estava aqui, né, na live, outros colegas que, e no dia a dia, a gente ia discutindo os pormenores, né, eu falei assim, olha, como é que isso funciona? Como é que aquilo funciona, né? Então, procurando literatura, livros, acho que na semana que vem eu vou trazer para cá dois livros que eu recomendo, né, que da Unifei. Ele fala sobre geração termoelétrica, tem volume 1, volume 2, tem uma gama muito grande. É claro que eu não domino aquele livro todo, não. Tem muito conteúdo ali, mas eu creio que seja uma boa forma de você aprender. E aí, ver materiais, estudando, né, aprendendo, e é claro que para quem trabalha em um local que tem uma turbina, ele vai melhorar. Eu me recordo que a primeira experiência que eu tive foi com turbina a vapor, né? Eu trabalhei em Furnas, centrais elétricas, e aí, só tem mais 10 minutos, né? Aí eu comecei trabalhando com turbina, né, de geração a vapor, e aí, sabe, aquela época de estagiário, você estudar, você mergulhar, procurar saber como que funciona um ventilador, como funciona, né, uma bomba de alimentação de caldeira, e eu tive a oportunidade de entrar dentro de caldeiras, né, e estudar a fundo ali essa parte de caldeira. Mas aí eu achei que já tinha chegado, né, onde eu precisava chegar. Eu me lembro que eu estava lá no Galeão, no terminal de carga lá com meu irmão, e aí ele mostrou isso aí. Olha isso aí, uma turbina a gás que vai lá para Selma. Aquele caminhão vai levar essa turbina a gás. Eu falei assim, rapaz, eu estou realizado profissional, eu acho que eu vou me aposentar em Furnas, mas uma coisa que eu gostaria muito é de aprender sobre esse tal de turbina a gás, rapaz. Eu acho uma coisa muito legal. E aí, um ano depois, veio a termoelétrica para aqui, para Macaé, e aí eu me candidatei, pedi demissão em Furnas, e fui lá. Fiz um curso, né, já dentro da termoelétrica, saudoso, Tim Smith, né, um cara inspirador, cara apaixonado por turbina, e ele deu 2 semanas de aula, e eu me apaixonei pela turbina, claro, né? E aí gostei muito e decidi estudar cada vez mais, né? Então, sempre olhando os manuais, lendo, toda a dificuldade minha do inglês, mas eu ia aprimorando e fui conhecendo, né? E quanto mais eu conhecia o equipamento, mais eu tinha vontade de aprender. E alguns colegas tinham algumas dúvidas, então eu compartilhava. E é engraçado que quando você compartilha com alguém aquilo que você aprende, a própria pergunta vai fazer com que você se motive a estudar mais. E aí, quando você fala uma bobagem também, digamos aí, o Rafael me pergunta uma coisa, e eu falo assim, rapaz, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. E aí ele vai falar assim, rapaz, não é isso não. E claro que essa interação gera conhecimento. Eu pude aprender muito com vários colegas que talvez não tenham nem crescido tanto profissionalmente, mas eram especialistas em determinados assuntos e puderam me ajudar muito no incremento do conhecimento, né? Eu ainda não sou o dono da verdade, não sou tão assim, mas eu pude aprender bastante. Então eu quero encorajar a você, né? Talvez você pense assim, olha, eu quero aprender turbina quando vier um treinamento completo de 6 meses, isso nunca vai chegar, posso garantir. Mas se você souber aproveitar as pequenas frações, né? Frações de conhecimento, você vai aglutinando, vai anotando, né? Vai buscando mais, que certamente você vai aumentando o seu conhecimento aí, tá bom? Eu quero oferecer como uma oportunidade, né, esse treinamento que eu vou ficar aqui ministrando para você. É uma oportunidade que eu tenho, né, de compartilhar esse conhecimento. Se você não fez, né, você vai poder fazer lá na igreja. Tem aqui um colega que falou, pastor Isaías, eu fiz o curso presencial na igreja, porém não tenho como provar a experiência na carteira. As empresas estão pedindo 2 anos. Como eu faço para entrar nesse mercado com esse pequeno obstáculo? Cara, isso aí realmente, né, dói meu coração saber que tem várias pessoas que estão assim, se esforçando bastante para conhecer o equipamento, mas a primeira oportunidade é sempre muito difícil. Mas deixa eu dizer para você,
continue aprendendo, né? Continue estudando, né? Conhecendo mais equipamento, porque certamente alguém vai te dar uma oportunidade. E quando alguém te der uma oportunidade, você vai dizer assim, olha, cara, eu estou pronto. Eu me recordo que tem um camarada que ele sempre se demonstrou muito interessado do Turbina Gás. Então, todos os treinamentos que eu dou, ele vai e repete, né? Ele quer participar. E o que acontece? Rapaz, quando pintou uma vaga em um lugar, eu lembrei dele. E o camarada está trabalhando, ele pôde fazer a entrevista, e agora está trabalhando na empresa, se desenvolveu muito. Tem vários colegas que passaram pelo treinamento e falaram assim, olha, eu tive finalmente uma oportunidade. Então, estude, se prepare, se qualifique, porque quando alguém apresentar uma oportunidade, você vai poder dizer assim, olha, cara, eu já tenho essa especialização, eu já fiz o curso. E aí o cara pode dar a você uma oportunidade de você mostrar o teu conhecimento. Então, você falar, né, o que é um surge, o que é um stall, o que é uma corrosão a quente numa turbina, a própria terminologia, saber as famílias de máquina, falar isso que a gente conversou aqui, manutenções preventivas, preditivas, corretivas, você dizer onde estão os maiores problemas do equipamento, da seção quente, no compressor, isso vai te ajudar muito, né, a garimpar uma oportunidade aí, tá legal? Bom, a gente não tem mais tempo aqui, se você não deixou aí o seu lugar, eu queria que você falasse da onde que você é, né? Da onde que você, como que você tomou conhecimento desse treinamento. Essa interação me faz, né, conhecer mais você. Daqui a pouco eu vou poder ler, né, e conhecer mais, e a gente vai otimizando a nossa forma aí de compartilhar o conteúdo. Olha, quem me conhece sabe, né, do meu desejo sempre de poder compartilhar, né? Eu cresci porque pessoas compartilharam conhecimento comigo. Eu cresci profissionalmente com pessoas, compartilhando conhecimento com pessoas. Então, eu acho isso muito válido. Eu queria encorajar a você a pegar aquilo que você tem e compartilhar com alguém. Tem gente que pega o conhecimento e diz, olha, eu vou segurar só para mim, não é? Aqui, ó, somos aqui, presente aqui, em torno de 25 pessoas. Se você encontra um colega que você quer compartilhar, compartilha com ele. Também, eu vou ver se eu subo para outra plataforma, mas a gente tem aí duas videoaulas, uma de 3 horas e a outra de 1h40, sobre turbina gás, que está no YouTube, que eu ministrei, foi lá no YouTube da igreja, né? Foi um workshop. Depois eu vou ver uma forma que eu tenho de compartilhar com vocês esse treinamento também, tá legal? Eu quero agradecer a você, né? A gente está terminando aqui, quero agradecer a você aí pela audiência. Na quinta-feira, não vai ser na sexta, na quinta-feira que vem, às 22 horas, eu vou trazer mais um tema, tá bom? Se você coloca aqui aquilo que você deseja, ou se você coloca a sua dúvida, eu vou tentar trazer na semana que vem de uma forma mais objetiva.